a, a condutividade dos íons, né, ela pode muito bem ser associada ao grau de ionização das reações. Então, por exemplo, a gente já estudou lá em Quali, né, reações de ionização, por exemplo, um ácido forte ou fraco, não interessa, ou até bases covalentes, né? São moléculas neutras que reagem com água, por exemplo, aqui um ácido é uma molécula neutra que reage com água e a água acaba incorporando nela um hidrogênio. Ela aproxima o par de elétron dela desse hidrogênio, esse hidrogênio vai embora lá da molécula e a gente vai ter o H3O+. Já achei um errinho no material aqui, que é o H3O+, né? Que é o cátion aqui. Vamos consertar na hora o negócio aí. Então a gente tem a água que vira o íon hidrônio, que é o H3O+, e do ácido vai sobrar só o ânion dele. Perceba que a gente tinha moléculas neutras, né, não tinham carga nenhuma, e elas viraram íons. Então isso aqui é uma reação de ionização. A gente quer calcular o grau de ionização, ou seja, quanto que formou de íons lá numa reação química, a gente pode fazer aquele artifício que eu já ensinei para vocês. Ó. A gente escreve duas linhas abaixo da reação, a gente pensa no início da reação e depois quando a reação chegou ao equilíbrio. Então, se no início eu tenho uma concentração que eu não sei, mas eu posso chamar de C, uma determinada concentração do ácido, né? E a gente não tem produto nenhum, porque isso aqui é o... Opa, cliquei sem querer, parei. Isso aqui é o início da reação, né? Então, a gente tem uma concentração C do ácido, nada formou de produtos ainda, mas quando a reação chegar em equilíbrio, a quantidade de produtos formadas eu não sei, mas eu posso chamar de C', que é um outro nome, né? Uma outra variável. E quanto que eu vou ter do ácido que não reagiu com água? Vai ser o que tinha no início, que era o C, menos o que formou de produtos. Então, seria C menos C', entenderam? Então, se a gente fosse calcular aquilo que a gente aprendeu antes, né, lá em Quali, calcular o grau de ionização de um ácido, basta colocar aqui a quantidade do ácido que se ionizou, dividido pela quantidade total do ácido, que era sempre aquele valor numérico que dá entre 0 e 1, né? Lembram disso? Só que aqui, isso é a mesma coisa que fazer... Calcular o grau de ionização do ácido é a mesma coisa que fazer a condutividade que o ácido gerou na solução, que essa condutividade aqui é simbolizada pelo lambda M, e o M quer dizer que é da mistura, tanto dos cátions quanto dos ânions, né? Então, esse lambda M aqui, ele é a condutividade dos cátions, né, mais a dos ânions, certo? Sempre que a gente tem cátion, a gente também tem ânion. Então, é só a gente fazer a condutividade dos íons dividido pela quantidade máxima, que seria se eles estivessem numa diluição infinita, certo? Que é uma coisa teórica. Então, essa aqui é o cálculo aqui, ó. A gente pode fazer daquele jeito que a gente fazia antes, ou também a gente pode fazer um jeito experimental, né? Que é isso, fazer um experimento lá no laboratório e medir qual é a condutividade do ácido lá que a gente colocou em solução. Ah, a condutividade é tanto. Tá, mas teoricamente quanto que deveria ser? Qual é o máximo que seria a condutividade dele? Ah, teoricamente o máximo seria isso. Ou seja, esse valor aqui de condutividade à diluição infinita, a gente tira dessa tabela aqui de cima, certo? São valores numéricos teóricos, né? A gente vai tirar daqui. E esses valores numéricos aqui, a gente vai tirar do experimento que a gente vai fazer, certo? Então aqui é um resultado experimental dividido por um resultado teórico lá, né? E a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Então vejam que dá para calcular o grau de ionização de um ácido, por exemplo, né? Ou qualquer reação que forme ionização, a base, por exemplo, a amônia que a gente estudou já lá, né? Ou outras moléculas, outras bases que são covalentes, são reações de ionização também. Então dá para se estudar o grau de ionização dos ácidos ou de bases fazendo a condutividade deles dividido pela condutividade à diluição infinita. Entenderam? Bem fácil. Então fica essa equação aí como uma das regrinhas aí, uma das preciosidades, digamos assim, da técnica, né? Essa equaçãozinha aqui. Calcular grau de ionização usando a técnica de condutividade. E vamos adiante aqui. Também a condutividade, ela pode ser relacionada, né? No momento que a gente calculou o grau de ionização, a gente pode também calcular a constante de equilíbrio. É uma coisa que a gente também já aprendeu em Quali. Aqui eu estou só puxando a Quali e aplicando ao que a gente aprendeu agora. Então, se a gente voltar naquela reação, eu até copiei de igual de novo aqui, ó. A gente voltar naquela reação ali, que é um ácido fraco com água. Ah, aqui eu esqueci de colocar em todos, né? Deixa eu já ajeitar aqui na hora, que senão eu me esqueço.
esse material aqui depois vai lá para o SIGA, né? Aqui, já ajeitei ali, aqui, aqui então eu escrevi de novo a mesma reação, né? Então a gente tem um ácido fraco reagindo com água, gerando íons H+, e o ânion, né? A concentração dos produtos é o C' e a concentração dos reagentes é o que tinha no início, que era o C menos o C'. Então se a gente sabe que para calcular o grau de ionização do ácido é a concentração que formou dos íons dividido pela concentração total, eu posso isolar esse valor aqui de quanto que formou dos íons, né? Eu posso isolar o C' aqui nessa equação aqui, ó, do quadro vermelho, que a gente já viu antes. Basta fazer que o C' vai ser o alfa, estão vendo ali? O alfa vezes a concentração inicial. Esse aqui é o valor de C'. E aí, então, se agora eu já descobri qual é o valor de C', que é alfa vezes o C, eu vou, em vez de escrever C' aqui embaixo, eu vou escrever alfa vezes C, entenderam? Então eu reescrevi a mesma reação ali, só que agora não está mais escrito C', está escrito alfa vezes C. Então aqui ficou, por exemplo, alfa vezes C, e aqui é C menos alfa vezes C, entenderam? Tirei daqui dessa lógicazinha ali que eu fiz. E aí aqui, pessoal, qual vai ser a constante de equilíbrio aqui? No caso aqui ele é um ácido, então vai ser a constante ácida. Qual é a constante de equilíbrio? É a concentração de produtos, né? No caso aqui vai ser alfa C vezes alfa C, dividido pela concentração dos reagentes. A concentração da água a gente não coloca, e a concentração do ácido vai ser o C menos alfa C. Aqui, alfa C vezes alfa C, eu vou ter alfa ao quadrado e C ao quadrado, certo? E aqui, como eu tenho o mesmo termo nas duas, o mesmo valor aqui nos dois termos aqui, né? Eu posso colocar um em evidência. Então, no caso, eu coloquei o C em evidência, e o C vezes 1 menos alfa. Então, eu aprendi assim, dizer que a gente coloca em evidência, né? Um termo aqui, né? Então eu coloquei o C aqui em evidência, e agora eu tenho tudo multiplicação aqui, então eu posso simplificar um dos Cs lá de cima com esse C aqui de baixo. E a gente vai chegar nessa equaçãozinha mágica aqui, ó. Que para calcular a constante ácida, ou poderia ser a constante básica de uma base, lá também tanto faz, se fosse uma reação de ionização, basta eu fazer esse cálculo aqui, ó. Colocar o grau de ionização dele ao quadrado, vezes a concentração inicial do elemento, que é o C, menos 1, dividido, aliás, por 1 menos o grau de ionização. E aí é que está o legal. Vejam que o grau de ionização aqui a gente conseguiu medir usando, posso até voltar aqui no material, a gente conseguiu medir o grau de ionização usando a condutividade, entenderam? Então a gente pega uma solução do ácido fraco, mede a condutividade dele, e aí acha o grau de ionização do ácido, e depois, achando o grau de ionização, eu acho a constante ácida desse ácido aí, usando a técnica da condutividade, certo? Então agora chegou a partezinha aqui, ó, que é na prática, né? Como é que funciona essa medida de condutividade, né? A medida de condutividade ela é feita com um eletrodo, então a gente vai ter um aparelho que vai interpretar os resultados lá, né? Mas esse aparelho aqui, o eletrodo em si, ele tem duas plaquinhas, né, pequenininhas, certo? Que é de platina. E essas plaquinhas aqui, elas têm uma determinada área, né, que é a área do plano aqui, e uma distância entre elas. A área das plaquinhas não muda, né? O eletrodo é o mesmo, tu comprou aquele aparelho lá, a área não muda, não é uma constante. E a distância entre elas também não muda, o eletrodo é o mesmo, ninguém vai mexer nisso lá. E na parte experimental, aqui não é uma disciplina experimental, né? Mas a gente tem até uns orifíciozinhos aqui para nos ajudar a lavagem, né? Então a gente não deve meter o dedão por baixo aqui, tocar nessas plaquinhas, né? Ela tem agora não me lembro mais mas ela tem uma camadinha assim para melhorar a condutividade, né? Então a gente não deve tocar aqui, né? Nunca, deve se tocar com nada aqui, nada, absolutamente nada. Essa lavagem aqui do eletrodo, ela é simplesmente jogando água destilada nos eletrodos. Simples assim, não tem que esfregar. Se vocês meterem o dedão aqui, já estragaram o eletrodo, né? Então, como é que é feito o cálculo da condutividade? É bem simples, é aquela equação lá que eu mostrei antes, né? Que é 1000 vezes o Kzinho, que eu não quis explicar aquela hora, dividido pela concentração do elemento. O que era aquele Kzinho? O Kzinho é o inverso da resistividade, né? Que é a condutividade, né? O K é o símbolo, é a condutividade.
Então o K é o inverso da resistividade. Então o K é 1 dividido pelo ρ. E o ρ a gente já viu que é a resistência vezes a área do eletrodo dividido pelo L. Então a gente inverte essa equação aqui, a gente vai ter que a condutividadezinha aqui, que é o K, ele é a distância dos eletrodos dividido pela área e aqui também multiplicado pela resistência. Acontece que a distância dos eletrodos e a área do eletrodo são constantes. Entendeu? Essa parte aqui é constante. Ó. Então, inclusive, quando a gente compra um eletrodo, lá na marca do eletrodo, lá nas instruções dele, geralmente vem até escrito no próprio eletrodo qual o valor dessa constante aí. Alguém já calculou quanto que é a área, a distância dos eletrodos dividido pela área deles e já nos dão esse valor numérico, que é chamado, isso na prática todo mundo chama de a constante do eletrodo, né? Então, cada vez que vocês chegarem a um detector de condutividade, né, um condutivímetro lá no laboratório, sempre aquele eletrodo tem a sua constante, né? Então muda de eletrodo para eletrodo, porque é uma coisa que depende da área e da distância. Bom, então é isso que é o casinho minúsculo aqui, certo? E aí então para facilitar aqui, na verdade a gente então calcula o K, o casinho, depois coloca o valor lá em cima, faz essa conta aqui e chega na condutividade. Mas eu juntei tudo numa coisa só, né? Se eu quiser juntar tudo numa equação só, a equação fica desse jeito aqui, ó. Calcular a condutividade de uma solução nada mais é do que fazer 1000 vezes a distância do eletrodo. Vamos pensar assim, ó. É que eu quis deixar assim, né? Mas aqui então seria 1000 vezes a constante do eletrodo. Na real seria isso, né? Que L dividido pelo A é a constante do eletrodo. Então é 1000 vezes a constante do eletrodo dividido pelo R, a resistência, vezes a concentração. Então, ó, vejam que a resistência está intrínseco ali ao material, né? Aqui é um valor constante que vem do eletrodo, então ela é diretamente dependente da concentração, né? A condutividade. Então, vamos lá. Eu sei que explicar isso aqui é muito fácil, mas explicando de forma teórica, assim, parece bem abstrato até, eu acho, né? E agora eu fiz aqui quando a gente faz, quando dá tempo, né, porque a disciplina é só teórica, mas eu me lembro e agora ela tem 2 períodos, né, mas antigamente ela era 4 períodos, então eu me lembro que eu fazia vários experimentos, assim, dentro da disciplina. Não todos, né, porque alguns levam muito tempo, mas a gente fazia muita coisa, assim, quando a disciplina tinha 4 períodos, agora com 2 é complicado. Um dos experimentos que eu fazia era esse daqui, ó, determinar a constante ácida de ácido acético, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o procedimento lá do experimento que a gente fazia, né? Que é totalmente baseado nisso aqui, ó. É totalmente baseado nisso aqui, ó. Que a gente acabou de aprender aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A gente sabe que o ácido acético é um ácido fraco, eu consigo calcular o grau de ionização dele simplesmente calculando a condutividade do ácido acético, né? E depois dividindo pela condutividade teórica dele, a diluição infinita. E depois disso eu consigo calcular, e depois disso eu consigo calcular a constante ácida dele. Então, todas essas equações que vocês estão enxergando aqui, a gente vai usar lá na técnica, né? Elas estão sendo usadas aqui à direita. Mas antes eu posso mostrar para vocês como é que é um aparelho de medir condutividade. Existe o aparelho de medir condutividade, que é o que a gente chama o condutivímetro, que é o condutivímetro de bancada, digamos assim. Bancada quer dizer que a gente coloca em cima de uma bancada, né, do laboratório, e ele tem uma estaçãozinha eletrônica aqui, né, que nos informa o valor da condutividade da solução, e o eletrodo está aqui, certo? Então o eletrodo está aqui, a gente coloca a nossa amostra aqui no becker, por exemplo, mergulha o eletrodo ali, e é bem isso que vocês estão enxergando aqui, né? E inicialmente, esse aparelho aqui, quando a gente liga o aparelho, ele está perdido, digamos assim. A gente não liga o aparelho e ele sai medindo a condutividade. Não, quando a gente liga o aparelho, a gente precisa calibrar o aparelho. E para calibrar o aparelho, é uma coisa muito simples. A gente mergulha o eletrodo numa solução que é uma solução padrão, onde a gente conhece a condutividade dela. Vejam que essa solução aqui, a condutividade dela está em 146,9 microsiemens por centímetro, certo? Parei que o meu tempo está estourando, parei.